Nós estamos ouvindo já uma série de mensagens sobre o tema adoradores de verdade. E esse tema, a cada domingo nós temos discorrido sobre um aspecto, sobre o que seja a adoração. Talvez seja o tempo mais propício para nós pensarmos sobre o que são os verdadeiros adoradores. E é impressionante que no diálogo de Jesus com uma mulher que estava buscando água no poço, registrado ali em João capítulo 4, verso 23, naquele diálogo, Jesus procura mostrar para aquela mulher essa verdade que nós temos estudado nesses domingos, sobre a verdadeira adoração. E há um momento naquele diálogo que Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não é só de etiqueta, não é só para mostrar para as pessoas, é em espírito e em verdade. E ele ainda revela que são esses adoradores que o Pai procura. Desde o primeiro domingo, quando lançamos essa série de mensagens, nós estamos procurando saber como que o Pai está procurando esses adoradores verdadeiros, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu acho que cada um de nós que se diz cristão deve estar mais do que interessado nesse tema, anotando tudo, procurando chegar em casa e fazer pesquisas e a fundo nesse assunto, para que nós possamos dizer: não, realmente eu tenho sido, pela graça e pela misericórdia do Senhor, achado por Ele tem me encontrado, Ele tem visto em mim as características de um verdadeiro adorador. E aí eu fiquei pensando nesse texto, e não é que eu acredito que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração uma outra pergunta que vai nos ajudar hoje a mergulhar um pouco mais profundo nesse tema. Eu fiquei pensando, se o Pai está dizendo que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, e são esses que Ele está procurando, eu me perguntei: o que atrai a presença de Deus? O que atrai a presença de Deus? Ele está procurando, e eu confesso que eu também estou procurando Deus a cada dia, a cada instante. Eu tenho certeza que você também. Mas o que atrai a presença de Deus? O que vai facilitar essa busca do Senhor, já que Ele procura os verdadeiros adoradores? Com certeza devemos estar interessados em saber o que de fato atrai para perto de nós a presença do Senhor. Quem esteve no domingo passado, na parte da manhã, nós pregamos aqui sobre a presença de Deus, e foi uma manhã marcante para todos nós. Essa presença que nos encontra, essa presença que flui em nós, que enche-nos de uma forma a transbordar em nós e alcançar outras pessoas. E você sabe que a maneira de você investigar para responder uma pergunta, talvez seja fazendo outras perguntas para responder aquela primeira. E eu me fiz
algumas perguntas. Por exemplo, será que o que atrai a presença de Deus é o belo som que produzimos ou o timbre de nossas vozes? Será que é isso? Nós temos o privilégio de termos aqui na nossa igreja um ministério de louvor abençoado, irmãos dedicados. É um dos ministérios de maior consagração que existe na igreja, é o ministério de louvor, os instrumentistas, os vocalistas. Eu não estou dizendo que eles são melhores do que outros ministérios, é porque deles é exigido trabalho de casa, trabalho aqui, muita dedicação, e quando eles estão aqui nos dirigindo, a gente percebe o belo som. Hoje pela manhã não tive oportunidade de falar para o MP, para o Marco Paulo, né, o hino que ele cantou na hora da ceia. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa de nos enlevar a Deus. E hoje, como todos os domingos, que adoração, como é belo o som que produzimos, né? Porque eu acredito que existam igrejas, né, que quando o pessoal está tocando o som, né, Deus deve fechar os ouvidos e dizer, não foi para isso que eu te fiz. Porque às vezes acontece de termos pessoas certas nos lugares errados, pelas razões erradas. Mas será que é o belo som que produzimos, ou o timbre da nossa voz, que atrai a presença de Deus? Será a profundidade das letras das músicas que cantamos? Porque há músicas que nós temos aprendido aqui, né? Eu sei que muitos irmãos pensam assim, poxa vida, nunca mais canta o hino, ó que belos hinos cantam lá nos céus, oh maravilhosa graça, né? Mas cada vez mais é necessário que a igreja ela evolua e produza para o Senhor novos cânticos. Deus nos dá tantas coisas novas. Por que nós insistimos em ficar oferecendo para o Senhor coisas antigas, como que se disséssemos para Ele, nós somos tuas criaturas e não temos imaginação e nem criatividade nenhuma? Ele vai dizer, você está errado. Eu dei a vocês todos os dons e todos os talentos, para que vocês me apresentassem cada vez uma adoração viva, nova, cheia de bênçãos, para abençoar as pessoas na edificação e para glorificar e exaltar o meu nome. Será a profundidade das letras das músicas que cantamos? Ou serão as nossas intenções? Não, Deus... eu atraio, a minha adoração atrai a Deus, porque Deus conhece a minha intenção, mesmo que eu seja falho, eu creio que Deus olhará para a minha intenção, ou para as minhas intenções, do que para as minhas ações. Será? Será que é isso que atrai a presença de Deus? Bem, eu pretendo, com a ajuda, e somente com a ajuda dele nós conseguiremos, no final da mensagem, poder encontrar essa resposta. Porque nesta série nós já vimos que não se trata só de expressar os nossos sentimentos. Tem pessoas que acham assim que adorar é expressar o meu sentimento. Eu vou chorar, eu vou dizer para ele, mas adoração não se trata só disso. Adoração também não se trata só de lembrar do que ele fez por nós. Aliás, essa mensagem foi uma mensagem muito abençoadora, porque nós descobrimos que quando nós olhamos para o passado e nos lembramos de como Deus foi maravilhoso, poderoso, benigno, bondoso, as portas que Ele abriu, os milagres que Ele realizou em nossa vida, nem precisaríamos, e não estou dizendo que não é necessário
ir nas Escrituras Sagradas e ver o quanto Ele fez por tantas pessoas. Bastava a gente ter a sinceridade e a humildade de reconhecer o quanto Ele fez por nós, então nós adoraríamos o Senhor, lembrando dessas coisas, dando glória por cada ação, cada bênção que Deus derramou sobre a nossa vida. Mas eu acredito que a adoração não se trata só de lembrar do que Ele fez. Também nós vimos que a adoração não se trata só de proclamar a palavra. Porque nós descobrimos que adorar é compartilhar aquilo que Deus colocou em nosso coração, é compartilhar a mesma luz que recebemos, é compartilhar a mesma graça que recebemos. Se recebemos de graça a graça de Deus, por que de graça não compartilhamos esta maravilhosa graça? Então, há de ser algo mais profundo. Não se trata só de proclamar a palavra de Deus, já que em Atos capítulo 4, verso 12, nós lemos, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, não temos escolha, não temos para onde irmos. Só Ele, debaixo do céu, só o nome dele, não há nenhum outro que nós possamos ser salvos. Então realmente nós precisamos buscar ao Senhor. Quando olhamos para esse texto, ou para essas afirmações em resposta às perguntas, isso seria suficiente para nós pensarmos o que é e o que não é adoração, se somos ou não somos verdadeiros adoradores. Mas sobre a adoração, amados, sempre haverá algo mais para aprender. Hoje vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso, como Deus tem procurado os verdadeiros adoradores. Eu espero que com essa série de mensagens nós tenhamos aguçado o coração das pessoas que estão fissuradas em séries. Hoje eu só vou conversar com uma pessoa, eu estou assistindo a série tal, eu estou assistindo a série tal. As pessoas realmente estão muito empolgadas com as coisas deste mundo e com as coisas espirituais. E com as coisas de Deus, quando você descobre nas Sagradas Escrituras que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. O que na minha vida tem atraído Deus para que Ele me ache, para que Ele me encontre como verdadeiro adorador? Então hoje nós vamos aprofundar um pouco. Tenho feito nesta série de mensagem várias citações sobre o cântico de Davi, quando trouxe a Arca da Aliança que estava na casa de Obed-edom, e ele queria levar e levou a arca para Jerusalém. Ele preparou um tabernáculo, não era o templo, depois Salomão vai construir o templo. Davi não pôde, não foi autorizado por Deus para poder construí-lo, mas Davi fez um tabernáculo bonito, de acordo com a vontade de Deus. Se você está interessado sobre o tema adoração, essa leitura do cântico de Davi, quando ele festeja a busca da arca na casa daquele homem que estava com Obed-edom, que estava tomando conta da arca, quando ela veio da terra dos filisteus, e quando Davi quis levá-la para Jerusalém, houve um episódio em que ele preferiu deixar a arca na casa de Obed-edom, e Deus abençoou poderosamente a família e a casa de Obed-edom por causa da arca.
Mas agora não, ele vai numa segunda investida mais experiente, e ele então vai em busca da arca. E você não pode, se você quer descobrir sobre adoração, quer entender mais sobre adoração, 1 Crônicas, capítulo 15 e capítulo 16 é uma exigência. E eu quero aqui tentar passar para você algumas coisas, como 1 Crônicas 15, 16, contam a forma como Davi adorou a Deus, trazendo a Arca da Aliança. É algo estupendo, irmãos, a forma como aconteceu a busca da Arca da Aliança. Você vai lendo 1 Crônicas 15, 16, e você se emociona, e você se empolga, as lágrimas descem do rosto, dos seus olhos, por causa de você ver coisas maravilhosas. O escritor do livro de Hebreus, lá no capítulo 9, verso 3 e 4, ele descreveu o que havia no tabernáculo para dizer um pouquinho sobre a Arca da Aliança, porque antes de eu falar sobre 1 Crônicas 15, 16, sobre a busca da arca, eu quero falar sobre a Arca da Aliança, né? O que era essa arca? E nada melhor do que você olhar para a própria Escritura e a Escritura dizer para você o que é. E lá em Hebreus 9, 3 e 4 diz assim, ele descrevendo o que havia no tabernáculo: por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Era esse o objeto que Davi, lá em 1 Crônicas 15 e 16, ele vai buscá-lo. A Arca da Aliança, ela tem um significado muito tremendo, muito simbólico, né? A Arca da Aliança era um objeto onde era colocado as coisas que o escritor de Hebreus, ele descreveu aqui para nós. Pode passar a próxima imagem. Ele descreveu que existiam esses objetos, né? E aí nós precisamos entender, né? Ele está descrevendo o que está ali dentro, mas tem um significado que nós precisamos compreender. A Arca da Aliança tem, segundo o escritor de Hebreus, um vaso de ouro com maná. O maná é o pão que desceu do céu e alimentou o povo durante 40 anos no deserto, demonstrando o sustento de Deus para manter o seu povo forte na caminhada. Então não se trata de um objeto de adoração, se trata de um símbolo, sustento. Ele mandou: Moisés, pega aí um vaso e coloque aí o maná e deixa dentro da arca, para que as pessoas entendam a minha aliança com Abraão, quando eu o chamei da terra dele para ir para uma terra que ele nem sabia onde que era, eu garanti o sustento. Então deixa isso lá, para que o povo entenda que tipo de aliança eu estou fazendo. A vara de Arão, que floresceu, simbolizando a graça do Senhor na condução do povo do Egito até a terra prometida. Quer dizer, graça do Senhor, por quê? Porque quando houve o episódio das dúvidas que o povo teve sobre quem lideraria o povo na entrada da terra, na caminhada e na entrada, o Senhor mandou que pegassem uma vara tirada da árvore de cada uma das tribos e colocou na presença do Senhor. Quando foi no outro dia que retiraram, a vara de Arão foi a única que floresceu, não estando na árvore,
cortada, sem nenhuma seiva. Ela floresceu, ela deu flores e ela deu frutos. E o povo pôde ver a graça do Senhor. Vocês vão caminhar no deserto, mas a minha presença vai estar com você em graça. Em graça, porque só a minha graça pode sustentar, ou pode tolerar, a palavra melhor é essa, tolerar os pecados de vocês. Um povo obstinado, rebelde, que se rebela contra mim o tempo todo, mas a minha graça vai liderar vocês. Porque se fosse o meu poder, vocês seriam consumidos, como Deus em muitos momentos tentou destruir o povo. Deus, em determinados momentos, Deus, não, eu vou destruir esse povo agora. Então a vara de Arão simbolizava a graça da liderança do Senhor, e as tábuas da lei, que diziam tudo sobre a aliança de Deus com o seu povo, o que precisavam saber e o que precisavam fazer para serem bem-sucedidos na terra prometida. Irmão, se você olhar a Arca da Aliança e o simbolismo dela, é tudo que um adorador de verdade precisa: saber, praticar, sentir, falar, cantar, orar, o que for, o que precisar ser feito. Você imagina o sustento de Deus, você imagina a graça de Deus, e você imagina a lei de Deus conduzindo a sua vida. Bem, isso explica bem a maneira como Davi adorou o Senhor. Foi por causa disso, foi por causa do sustento, a graça, a lei. Davi estava alegre, feliz, ele adorou com fervor, ao trazer a Arca da Aliança da casa de Obed-edom para o tabernáculo em Jerusalém. Nesses capítulos de 1 Crônicas 15 e 16, você enxerga ali coisas impressionantes sobre a adoração. Quer ver? Músicos, instrumentistas, e todos nós, preste atenção. 1 Crônicas 15, 12, está escrito assim: lhes disse, vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Bem, ele pega os músicos, os levitas, a tribo responsável pela adoração, e diz: consagrem-se. Quando você pensa em verdadeira adoração, não há como imaginar verdadeira adoração sem consagração. Tudo que você for fazer para o Senhor, você precisa se consagrar para o Senhor. Você precisa buscar o Senhor, acertar suas contas com o Senhor, para poder servi-lo. É como o sacerdote, antes de entrar no santo lugar, nem era no santíssimo lugar, ele trocava suas roupas, ele se banhava, ele se vestia de uma forma completamente preparado, consagrado, separado. Não era qualquer roupa, era uma roupa especial para aquele momento. Não pense em adoração, mas pense em consagração. Outro texto, 1 Crônicas 15, 16, diz assim: Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que haviam entre eles de cantar músicas alegres, acompanhada por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. É Deus dizendo ao seu povo o que ele queria. Ele queria músicas alegres, acompanhadas de instrumentos. Alegria no serviço de Deus com instrumentos musicais é algo que Deus deseja. Então, quando você pensa em adoração, em servir o Senhor na recepção, aonde você for, em qualquer lugar que você for servir ao Deus, é preciso fazê-lo com alegria, porque a adoração não se separa de alegria.
E música, Deus gosta de música. Ele inventou a música para a sua adoração, para o seu louvor. Mas não acaba por aí não. 1 Crônicas 15, 20 e 21. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Banaía deviam tocar as liras acompanhando o soprano. E Matitias, Elifeleu, Miquinelas, Obed-edom, Jeiel e Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Cadê o baterista aqui? Cadê o baterista? Quem é o baterista hoje? Está aí, né? Está vendo, filho? Não vai marcar o ritmo só para você ver só. Papai do céu manda um raio lá do céu, filho. Olha, esses homens aqui deviam tocar as harpas em oitava, Marcos Paulo. Cadê o Marco Paulo? Em oitava para marcar o ritmo. Nunca vi, mas existiu já. Harpas marcando o ritmo. Liras acompanhando o soprano e harpas em oitava marcando o ritmo. Mas não para por aí. 1 Crônicas 15, 22. Quenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. O que Deus está falando? Pessoas preparadas para fazer o serviço, nada de improviso ou de qualquer forma. Vamos cantar de qualquer maneira? Vamos fazer isso de qualquer forma? Não! Adoração não tem nada a ver com isso. Quando você serve o Senhor, você precisa ter certeza que aquele ali é o seu ministério. Porque quando você tem certeza disso, e o molde de servo está aí para ajudar as pessoas, Deus te capacita. Ele te capacita. Não é à toa que quando o povo estava escravo no Egito, Deus chamou Moisés. E Moisés falava com Deus dessa forma. Ele era gago. E Deus disse para ele: Moisés, vai lá diante de Faraó, e eu serei com a tua boca. E ele não acreditou, e ficou gago para a vida toda. Está lá no céu: papai, eu te adoro. Moisés, você está aqui assim gago? Porque você não creu na minha promessa. Eu disse: vai falar com o Faraó e eu vou ser com a sua boca. Papai, eu não falo direito, me ajuda. Tá bom, então vai, Arão vai falar por você. Não, irmãos, adoração não tem nada a ver com improviso. Adoração tem a ver com planejamento, para cuidar de tudo. Sabe, agora mesmo eu estava conversando com Deus, enquanto o Max estava imprimindo a mensagem, eu estava ajoelhado, falando: Pai, perdão, eu sempre deixo a mensagem para fazer na sexta, no sábado e no domingo. E aí à tarde, no domingo, eu faço a finalização ilustrando a mensagem. Hoje, quando foi 4 horas da tarde, a luz acabou, eu lá na praia, eu falei: meu pai, como é que eu vou fazer? E aí eu corro para cá, e aquele desespero, e o staff, todo mundo preocupado, e o Max sem estar aqui cantando, está lá me ajudando, aquela correria. Depois, irmão, não teve jeito, eu me ajoelhei e falei: Pai, perdão, eu não vou fazer mais assim. Eu vou começar a preparar a mensagem na minha folga, na segunda-feira. Eu vou começar a preparar a mensagem para que eu não deixe para a última hora. Sabe, irmãos, eu sou muito novo, ainda tenho muito que aprender. Amém? Diga amém. Obrigado. Pessoas preparadas para o serviço, nada de improviso. Mas você pensa que acabou? 1 Crônicas 15, 27. Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca. Os músicos e Quenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. Irmãos, todos bem vestidos e alinhados. O melhor para Deus. Não, você não pode dar o pior para Deus, você tem que dar o melhor seu para Deus, tanto da forma de você cantar, como da forma de você vestir.
Não há um padrão de roupa na igreja, só há uma exigência, decência, tanto para homens como para mulheres. Mas é o melhor, aqui está dizendo sobre o melhor. Eu vou adorar a Deus, eu vou carregar a arca da aliança. Eu estou carregando algo que tem mais a ver comigo do que com Deus. É o sustento que Ele me deu, é a direção que Ele me deu, é a proteção que Ele me deu. Então eu preciso honrar esse Deus. 1 Crônicas 15, 25, terminando essa caminhada, diz assim: assim com grande festa, dá para você ler comigo? Assim com grande festa, uau, assim com grande festa, amém, irmão? Estamos adorando o Senhor? Então estamos em grande festa, amém? Por dentro do teu quarto e ora. Se for, se diz nada importa esse momento. Esse momento é um momento do Senhor, consagrado para o Senhor. Então, de fato precisamos nos envolver. Essa experiência de adoração na palavra de Deus nos dá uma ideia de como Deus exigia a adoração de verdade no tabernáculo terreno. E hoje nós devemos entender que o tabernáculo de Deus não é mais esse lugar. Amém? O tabernáculo de Deus somos nós somos templo do Espírito Santo. Então quando você pensa assim, você tem que pegar tudo isso e fazer uma reaplicação em você. Eu não estou falando de algo histórico, distante, lá longe, eu estou falando da adoração que dentro do templo do seu coração, Deus deve ser adorado, glorificado, honrado. Então, no meio disso tudo, encontramos o verso 11 do capítulo 16, que diz: procurem a ajuda do Senhor e estejam sempre na sua presença. Dá para você ler comigo? Procure. Uau, baseado nesse texto, hoje quero falar sobre mais uma resposta sobre o que seja adoração. Ou mais uma resposta sobre o que atrai a presença de Deus. Adorar é orar. Tão simples, né? Adorar é orar. Deus, evidente que na oração, nós crentes temos que ter isso mais do que estabelecido em nosso coração. A nossa comunicação com Deus eu falo com Deus através da oração e Deus fala comigo através da sua palavra. Hebreus capítulo 1 vai dizer, antigamente Deus nos falava de muitas formas e de muitas maneiras, mas hoje Ele nos fala através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, soberano.
Então você quer que Deus fale contigo? Você precisa ler a Bíblia, precisa ter o seu momento a sós com Ele. Ele vai falar. Você vai ouvir nitidamente a voz dele, e tudo que ele falar vai estar correlacionado objetivamente com o que está escrito aqui. Nunca uma voz de Deus vai destoar com o que está na Bíblia. Muitas pessoas dizem assim: Deus falou comigo, através disso, através daquilo, através de uma pessoa. Nossa, e ela falou tudo sobre mim. Cartomante também fala tudo sobre você. O que você precisa aprender é que Deus fala com você através das Escrituras. E se alguém fala alguma coisa com você que a Escritura já fala, ela não é uma mensageira do Senhor. Ela simplesmente está falando aquilo que a Bíblia já disse. Então não deve se apresentar como algo inédito, como algo super poderoso. Não. Se ela fala alguma coisa que não está aqui, você não deve dar ouvidos. Porque quando Pedro, Tiago e João estavam lá na transfiguração de Jesus, eu já falei isso aqui para os irmãos, para eles foi o máximo ter visto Jesus conversando com Moisés e com Elias. Apareceram as figuras de Moisés e Elias, e aí de repente eles ficaram muito alegres, porque eles eram judeus, e para eles, como judeus, a coisa mais importante é a lei e os profetas. São dois documentos da igreja, do judaísmo, a lei e os profetas. E agora eles tinham Cristo, a lei e os profetas. Mas aí uma voz vem do céu e diz, audível para que eles ouvissem. Na verdade era para eles: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Por que Deus colocou essa ênfase em Jesus? Sabe por quê? Porque toda a lei e todos os profetas diziam sobre Jesus. Agora Jesus vem e diz: eis que faço novas todas as coisas. Então a lei dizia olho por olho, dente por dente. Agora eu vos digo: você vai amar o seu inimigo. O Senhor começa a dar um tom de graça a tudo aquilo que as Escrituras diziam. Não é mais o Velho Testamento que nos dirige, embora podemos tirar grandes lições dele, como estamos fazendo hoje em 1 Crônicas 15:16. Mas o que dirige a nossa vida é Jesus Cristo. Tudo aquilo que Jesus Cristo falou para nós. Então, hoje nós precisamos entender que orar, a gente fala com Deus. A oração é uma forma de adoração. Quando você para orar, você adora a Deus. Mas há um segredo aqui que eu quero terminar esta mensagem contando para você. Primeiro, Deus percebe que Ele tem em você um pouco de desvantagem com relação ao relacionamento dele com você. Deus sabe que Ele pode te ver, mas que você não pode vê-lo. Isso é uma desvantagem. Ele pode te ouvir clara e diretamente, mas você ainda não pode ouvi-lo e vê-lo face a face. Essa promessa ainda está para ser cumprida na nossa vida, amém, irmãos? Você está ansioso por isso? Ver o Senhor face a face? Ouvi-lo, conversar com Ele? E Ele tem conhecimento do estresse que há em você por causa dessas diferenças. Os momentos que bate aquela dúvida, os momentos que bate uma angústia, Ele entende. Ele sabe que você o elegeu como o seu Deus, o seu Senhor. Ele sabe que você crê que Ele é Deus poderoso e altíssimo, mas Ele entende os seus estresses. Então as orações dos cristãos são importantes para afinar esse diálogo, para nos aproximar de Deus. Deus quer que nós falemos com Ele tudo, mesmo que Ele saiba de tudo, mesmo que Ele seja o Deus onisciente, onipresente, presciente, todo-poderoso. Então, você o honra quando você ora.
Quando você fala com Ele, isso é que Ele quer de você o reconhecimento dEle como Deus. A oração aceita a postura de humildade de confissão. E aqui está o segredo daquilo que atrai a Deus. Sabe? Há muitas pessoas que não percebem a bênção da oração. E por causa de desgraças, como o evangelho da prosperidade e tantas outras besteiras que se pregam nos púlpitos, sem nenhum temor de quem os prega, leva os crentes a entenderem oração de uma forma completamente errada. A grande questão é que você vai para as Sagradas Escrituras e você vê Jesus ensinando você a orar. Ele não só ensina a orar, mas ele orou várias vezes, para que os homens vissem que ele estava orando. Quando ele chega lá para poder ressuscitar a Lázaro, ele diz: Senhor, eu sei que tu me ouves. Falo isso porque eles estão me ouvindo falar contigo. Jesus está nos dando exemplos de como orar. E aí o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, e dizendo para os discípulos que Ele era o Deus encarnado, Emanuel, Ele se humilha, Ele toma uma forma de humildade, como diz o escritor, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Foi em muitos momentos, lembra de quando eles entraram na casa de Simão para comer, para fazer uma refeição? Ninguém ficou à porta para lavar os pés e enxugá-los. Os discípulos sentaram à volta de Jesus, pensando que poderiam fazer de qualquer maneira. Jesus vai, pega a toalha, pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. O Deus encarnado, todo-poderoso, se fez carne, vai lavar os pés imundo dos homens. Isso não era nada para Jesus, porque ele sabia que tinha que tirar toda a imundície do pecado do coração dos homens. Não, ele se humilhou. E a oração é uma forma que nós precisamos entender que precisamos usá-la com poder. Há muitos crentes orando sem nenhuma autoridade, sem nenhum poder, porque não aprenderam até hoje que oração tem que ter humilhação e não só pedição. Então, a postura humilde de confissão, oração poderosa é oração de confissão. Você começa a falar com Deus, começa a pedir perdão. Começa a pedir perdão. E se você não se lembrar de nada que você fez de errado, começa a pedir perdão por não se lembrar daquilo que certamente você fez, pensou, falou, imaginou. Uma das áreas que mais os crentes pecam é na mente. E escondem de Deus isso como se pensasse que Ele não sabe de tudo o que pensamos. Não há muito, irmãos, de nos humilharmos e reconhecermos os nossos erros, reconhecermos os nossos pecados. Então a oração aceita a postura de humildade, de confissão. Sabe por quê, irmão? Nós temos que assimilar isso, porque sabemos o que Deus pensa sobre o pecado. Ele, usando Isaías, lá no capítulo 59, verso 1 e 2, ele disse: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Talvez essa seja a explicação do porquê as suas orações não são ouvidas.
É isso que impede a presença de Deus. É isso que não atrai a presença maravilhosa, augusta, poderosa do Senhor. Orar, irmãos, significa aceitarmos nossa pequenez relativa. Orar significa aceitarmos as consequências da vida humana, não imputando culpa a Deus das coisas que acontecem. Orar é adorar e é aceitarmos a sabedoria e planos de Deus para a nossa vida. E não ficar discutindo por que determinadas coisas acontecem conosco. Orar, irmãos, é adorar e respeitar os enormes reservatórios de recursos que Deus tem sobre o seu comando. Porque se não acontece aquilo que você gostaria na sua vida de uma forma, Deus está no comando. Ele é Pai. Ele não é o senhor de escravos da sua vida. Ele te ama como filho. Ele entregou o seu filho, ele se entregou. E lá Jesus disse assim: ninguém toma a minha vida. Ninguém toma a minha vida, eu a dou voluntariamente. E o que me leva a dar a minha vida voluntariamente é o grande amor que eu tenho por vocês. Então, irmãos, adorar é se humilhar e confessar os pecados. Isso atrai a presença de Deus. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessar, vamos ler comigo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmão, eu quero terminar esta mensagem com uma frase que Deus colocou no meu coração. Diz assim: quando você estiver adorando, não se esforce para apresentar o seu melhor. Revele em oração o seu pior, e Ele aceitará a sua adoração. Não podemos, na hora que formos fazer qualquer ato de adoração, colocarmos a vaidade do nosso coração. Na hora que você for fazer algum serviço a Deus, preste atenção nisso. Na hora que você for fazer alguma coisa, seja o que for, todo serviço é uma forma de adoração. E a adoração glorifica a Deus e edifica o próximo. Toda vez quando você estiver entregando a sua adoração a Deus, entre assim, humilde. Entre humilde. Já vai confessando, e a adoração já vai sendo aceita. Porque o que Deus quer de você é isso: que você reconheça quem você é e aceite quem Ele é. Ele não é um seu amiguinho, Ele é o seu Deus. Ele não fica aceitando as suas justificativas. Ele quer purificação. Então confessa. Entrou para adorar, fecha os seus olhos, não fica conversando com as pessoas. Prepare-se para um momento de adoração e comece a falar: Pai, hoje eu chutei o cachorro. Pai, hoje eu não quis lavar a louça. Pai, hoje eu pensei mal de determinada pessoa. Pai, hoje eu fiz aquilo. Pai, hoje... E você vai notar uma coisa: quando você vai confessando, Deus vai se aproximando de você. Viu? Escuta isso. Você vai confessando, é como se aquilo que impedisse Deus de aproximar, você vai tirando e Deus vai se aproximando. Você vai confessando mais, vai tirando, Ele vai aproximando. Até que então, quando você confessar tudo, e Ele sabe qual é o tudo, não adianta você confessar só metade. Quando você confessar tudo, Ele está abraçado contigo, e você está cheio do Espírito Santo, e a sua oração, ela será respondida. Não coloque a culpa da ineficiência
da sua oração na distância de Deus. Se Deus está distante, é porque você é o culpado. Se Deus está distante, você é o culpado. Quem disse: o meu braço não está encolhido, o meu ouvido não está surdo. Eu estou assim, pronto para ir na tua direção. É só você confessar. Você vai confessando, eu vou assim em câmera lenta, porque você está confessando pouco. Mas quando você acelerar e pegar tudo que está lá no fundo do baú e vai falando: pai, eu não te confessei isso, eu me envergonhei daquilo, e daqui a pouco Deus está completamente em você, cheio. Você vai estar cheio da graça e da misericórdia do Senhor. Amém?